Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 44 do Cognamentos Podcast. E antes de ir lá para o nosso programa, você já sabe que por aqui eu vou falar sobre saúde mental, sobre cultura, saúde geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além desses episódios, faremos outros conteúdos, inclusive agora, como vocês já sabem, toda segunda ao meio-dia teremos uma live, eu e o Lucas, Dr. Lucas de Francisco Carvalho, tá, um grande pesquisador da área de personalidade, autor de muitos testes, inclusive na área de transtornos de personalidade também. Então fizemos a nossa primeira, vamos fazer a segunda, a terceira, enfim. Então, se você está almoçando ali, aproveitar a segunda meio-dia, quero ouvir falar um pouquinho de personalidade, quero bater um papo aqui, junta lá com a gente, almoça com a gente lá falando sobre personalidade, beleza? O nosso perfil é o @cognamentos. E além do Spotify, você também pode ouvir o Cognamentos no Deezer, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Castbox, no YouTube, enfim, tem uma plataforma aí para você escolher o que você acha melhor, tá? E você também pode conferir todos os episódios e as dicas do Fale Mais Sobre Isso lá no nosso site, no www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar lá nos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugerem em cada um dos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct. Esse episódio que vocês vão ouvir aqui, foi sugestão de um ouvinte que mandou lá pelo Instagram. Então fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu gostaria de fazer aquele pedido especial para você que está ouvindo. Se você é novo por aqui, muito obrigado pela sua audiência. E eu sei que se você é novo, você vai ouvir isso pela primeira vez, pela segunda, pela terceira e praticamente em todos os episódios. Quando eu falo aqui de seguir a gente no Spotify, né, de avaliar a gente no Spotify, eu sei que é repetível falar isso, mas é muito importante para a manutenção, para que a gente consiga manter esse nosso projeto. Se você puder ir até o Spotify, seguir a gente lá no Spotify, fazer a avaliação lá, se a gente merecer 5 estrelas, por favor, dê 5 estrelas pra gente. Seguir a gente no Cognamentos, comentar os posts no Cognamentos, enviar a publicação lá pelo Instagram, enviar o episódio lá pelo Spotify. Quanto mais pessoas estiverem movimentando o nosso conteúdo, mais o algoritmo vai entender, tem coisa legal aqui, as pessoas estão comentando, estão compartilhando, então vai ser sempre mais acessado, enfim, mais encaminhado. É muito importante que vocês possam nos dar essa ajuda. Então, desde já, eu agradeço muito pela ajuda que todos vocês têm dado pra gente. E lembrando que nós também temos um grupo exclusivo lá no Telegram, continuamos lá, né? E que nós podemos continuar a discussão, compartilhar um pouco dos temas e inclusive de alguns materiais que, como vocês vão ver aqui, alguns artigos que ela vai sugerir aqui, a gente vai jogar lá no nosso grupo, lá no Telegram. Então fiquem muito à vontade de entrar e participar em mais essa iniciativa. Caso você esteja afim, é só entrar no nosso Instagram, lá nos destaques vai ter o grupo do Telegram para você acessar. E aquele momento super especial que eu vou fazer um pedido mega especial para você que está ouvindo, obviamente dentro do período de publicação. Estamos mais uma vez participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil, o prêmio MPB. No ano passado participamos e graças ao engajamento e ao voto de vocês, chegamos lá na final, né? Ficamos entre os 5 primeiros na categoria de saúde e bem-estar. E claro que eu gostaria muito de poder contar com vocês de novo e tá na celebração lá no final. Para mim é excelente, eu quero muito poder estar mais uma vez participando desse projeto, que na verdade é um projeto que a gente faz aqui justamente para que possa chegar a mais pessoas, tá? Então eu gostaria muito do seu voto e para isso você vai acessar www.premiompb.com.br. Lá já vai abrir uma página de votação, você vai lá em votar e lá você vai fazer um pequeno cadastro. É o seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail. Ele vai encaminhar para o seu e-mail uma solicitação, uma confirmação do cadastro e pronto. Então já vai abrir a página de votação. Você vai entrar lá, tem as categorias saúde e bem-estar. Só escolher o Cognamentos lá. E dessa vez é uma vez só, então essa primeira fase vai do dia 20 de agosto até o dia 19 de setembro.
Então essa primeira fase que antes poderia votar mais de uma vez, agora é uma vez só. Então você entra lá, vota. E sabe o que eu gostaria de pedir para você? Pede para alguém mais votar, né? Eu sei que você está enviando já, se você está enviando o material para os episódios, já pede para alguém ajudar também a votar. Isso vai ajudar muito a gente poder levar cada vez mais saúde mental para as pessoas. Votando no Cognamentos, você estará ajudando a divulgar saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E claro que depois de ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o episódio. E o tema de hoje é um tema que foi sugerido por um ouvinte aqui. Você já sabe, porque vocês já clicaram aí no play, então vocês já viram o tema. Mas eu vou pedir primeiro para a nossa convidada se apresentar e a partir daí a gente já vai começar o nosso papo. Seja muito bem-vinda, Fabi. Fique à vontade para se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Oi, Fernando. Muito obrigada por esse convite, pela oportunidade de estar aqui contigo e contribuir um pouquinho com essa temática que envolve a participação dos animais na nossa vida, na vida humana. E eu sou Fabiane Munhoz, sou colega do Fernando. Pois é, tamo junto. De lá que nos conhecemos, psicóloga e trabalho com intervenção assistida por animais, hoje também conhecida como serviços assistidos por animais, desde 2016. Tenho percorrido aí um conhecimento, tentado pelo menos, né, percorrer um conhecimento na área da antrosologia, que a gente já fala um pouco sobre isso. Fiz mestrado, doutorado na área da educação. Tive a oportunidade de, no doutorado, dar uma ênfase à intervenção assistida por animais. E cá estamos hoje, então. Maravilha, inclusive quem está nos ouvindo, estamos gravando no Dia do Psicólogo, Dia da Psicóloga. Nossa, parabéns, Fabi, pela nossa profissão aí, né, que tem levado saúde mental, qualidade de vida para as pessoas, né? Uma profissão tão nobre. Exato, parabéns para todos. Pois é, que todo mundo está ouvindo aí. Envolvidos nos cuidados das pessoas. Exatamente. E esse tema foi legal que assim, né? Achei legal, inclusive, né? Quando você trouxe esse conteúdo pro curso mesmo, ela falou aqui que a gente dá aula junto, a gente leciona ali no Anchieta, né? Trouxe essa temática pro curso, que é uma temática que obviamente, eu me formei há um tempinho já, né? Então não se falava muito disso, embora tivesse talvez alguma coisa mais de senso comum pra gente, né? Enquanto estudantes ali, mas que eu não vi, não é uma área que eu tenho um conhecimento profundo. Eu me lembro que eu tive uma aluna há muito tempo na outra faculdade, nossa, faz talvez uns 12 anos isso mais ou menos, e ela tinha uma condição, né, uma questão física e tal, e ela andava com cadeira, respirador e tal, e para ela fazer os estágios, o que ela ia fazer? Ela fez com um cachorro, né? Ela levou tinha uma psicóloga que ela conhecia, que auxiliou ela, né, no processo, e ela fez todos os estágios dessa forma, assim, foi um suporte para ela também. Mas só para dizer assim, acho que tem uma questão geral, esse tema foi até por um ouvinte aqui que mandou uma mensagem pra gente, eu já vou ler um pouquinho aqui, mas ele fala ali pra começar, tá? Ele fala ali sobre animal de suporte emocional, e você falou um pouquinho das terapias, até tem outro nome que acho que eu devo ter falado e escrito errado, mas em termos de terapia assistida por animais, ou processo assistido por animais, tem diferença? São áreas ligadas? O que seriam essas duas áreas, ou o que você, na sua prática, você tem trabalhado especificamente pra gente definir o que é esse processo? Vamos lá, que isso costuma dar uma certa confusão. Já comecei bem, então. Tentarei auxiliar nesse sentido também, mas de pronto queria dizer que o meu trabalho especificamente é em parceria com cães, né, na intervenção assistida para animais, também hoje conhecida, a gente tem uma questão aí de orientação terminológica como serviços assistidos por animais, que recém está sendo no final do ano passado, se não me engano, então eu vou me referir aqui ainda por intervenção assistida para animais, pelo fato de que ainda estamos com essa terminologia. Se as pessoas forem pesquisar, por exemplo, vão encontrar ainda mais essa terminologia do que os serviços assistidos, mas temos essa orientação terminológica. E assim, os cães, né, os animais em geral, mas vamos também, preciso dizer que vamos falar de cães, porque é de onde eu consigo, né, outros animais, outras espécies não é do meu conhecimento. Os cães são parceiros potenciais no apoio aos desafios da vida humana, em vários contextos. Então, nós temos funções distintas que os cães podem nos apoiar. Isso costuma, de fato, dar alguma confusão.
Então vamos lá. Quando a gente está falando de cães que vão ser nossos parceiros no trabalho da intervenção assistida por animais, e aí eu vou fazer um parênteses rápido, porque intervenção assistida por animais, ou serviços assistidos por animais, é um termo genérico, é um termo guarda-chuva, diríamos assim, que a gente abriga algumas modalidades de atuação. Entre elas, a terapia assistida por animais. Tá. Tá? Entre elas, a educação assistida por animais. Entre elas, a atividade assistida por animais. Ou programas assistidos por animais, enfim. Mas eu vou tentar simplificar um pouco, porque entendo que a ideia seja a gente compartilhar um conhecimento que seja de fácil compreensão. Então, assim, vou tentar só deixar tecnicamente isso resolvido, né? Mas falaremos, então, por exemplo, que quando a gente está diante do trabalho que envolva terapia assistida por animais, a gente obrigatoriamente está diante de um tipo de intervenção que profissionais da área da saúde podem lançar mão, desde que tenham a devida formação em intervenção assistida por animais e tenham a clareza de que vão precisar de alguns outros saberes. A exemplo do conhecimento acerca do comportamento animal, né? Ou seja, daquele animal que está sendo seu parceiro de trabalho. No meu caso, são os cães. E no caso de uma vasta maioria dos profissionais que atuam com esse tipo de intervenção. Então, aí a gente tem alguns critérios, algumas condições que precisam ser respeitadas, que é o bem-estar de todos os envolvidos. Isso envolve o animal, o bem-estar do animal. Então, profissionais da área da saúde podem trabalhar com terapia assistida por animais, por exemplo, que é um tipo de intervenção assistida por animais, em vários contextos. Mas precisa de formação e precisa do seu parceiro, vamos falar do cachorro então, que tenha passado por uma seleção e um treinamento direcionado para este trabalho. E aí vem a pergunta que a maioria das pessoas faz, qualquer cachorro pode ser? Não. Infelizmente, assim, às vezes a gente tem que dar essas notícias. Tem que passar pela graduação, senão não pode. Exatamente. Necessariamente o animal, o cachorro, vai precisar passar por um processo de seleção e de treinamento, justamente porque isso é uma das condições para a garantia do bem-estar animal na sua função, exercendo a sua função. E por que a gente, né, nós profissionais da área da saúde, ou da educação, ou do serviço social, enfim, que tem a intenção de incorporar, de introduzir cães junto a si, né, como seus parceiros nos mais variados contextos, precisam ter formação e intervenção assistida para animais, justamente porque a ideia, ela não é essa ideia que às vezes circula, né, de que algumas, né, no senso comum, de que levar o cão é suficiente para apoiar as demandas, né, ao ambiente, ou que os cães são mágicos, né, os cães resolvem as situações na vida das pessoas. É fato que tem um potencial importante, tanto que a gente tem uma relação afetiva ali, né? Exato, né? E essa é uma, e a gente vai falar também um pouquinho a respeito disso, porque isso advém da interação e vínculo humano-animal, que é um campo de pesquisa, que é a antrosologia. A antrosologia é dali que a gente fundamenta as nossas atuações, né? As nossas bases científicas para trabalhar com intervenção assistida para animais. A gente tem inúmeros pesquisadores mundo afora, e entre eles vários psicólogos, antrozoólogos, né? Antrosologia é esse estudo dessa interação, é isso? Da interação do vínculo humano-animal, né? Uhum. Entre animais humanos e não humanos, tá? Então a gente tem vários pesquisadores, e dos quais alguns eu sou, né, aluna, e meu mentor, inclusive, é um deles, Davi Ordonez, e isso é fundamental porque a gente aloca a intervenção assistida por animais com uma base de sustentação científica. Né? E aí a gente tem alguns dados, né, de evidência e algumas confusões em relação a isso, porque existe uma tendência que a gente considere que toda a incorporação de animais junto ao apoio aos desafios da vida humana seja positiva, e nem sempre ela será. Perfeito.
Aham. E aí acho que você trouxe, eu até notei algumas coisas que você falou aqui, mas inclusive outros profissionais, não só a psicologia, vai trabalhar com essa, Uhum, com essa ferramenta, vamos assim dizer, com os animais uhum. ali, né? Em diferentes linhas. Por isso intervenção, né? Então, né, no caso da terapia, psicoterapia é uma intervenção, né? Você pode ter outras. Você falou na educação também tem, né? Desculpa, Exato. eu Na fiquei já com educação a curiosidade. gente Qual é, aplicabilidade poderia ter na aplicação, por exemplo, né, assistida por animais? Como é que seria uma questão prática disso? por exemplo, a gente pode trabalhar, no caso nosso, né, Uhum, do nosso quadrado aí dos psicólogos, né? A gente pode incorporar os animais, os cães, no nosso ambiente clínico, né? Então, assim, entendendo que o animal vai precisar estar habituado àquele espaço, né? E por isso o processo de treinamento é fundamental para facilitar a interação e a própria relação terapêutica com o psicólogo, por uhum, exemplo, né? Então, assim, a gente tem alguns estudos em relação a isso, né? Porque uma das questões amplamente estudadas na antrosologia é o fato de que os cães eles exercem uma função de que se chama de catalisador social, né? Um lubrificante social, assim, também se chama, tá? Ou seja, eles são facilitadores da interação. O tal do quebra-gelo é facilmente apoiado por um cão, uhum. né, Perfeito. no nosso trabalho. Então, essa é uma das questões, né? A outra apoia na motivação para as pessoas engajarem no processo terapêutico, por exemplo. Uhum, Tá? Agora, eu sempre gosto de deixar claro, e quando eu tenho essa oportunidade, Fernando, assim, que nós profissionais da área da saúde, especialmente da área na saúde mental, a gente precisa ter um cuidado importante no sentido de entender que os animais, eles podem ser nossos parceiros, né? uhum, Em prol de facilitar as técnicas e os processos pré-existentes. Não é uma intervenção por si só, né? não é uma Ela substituição do não, psicoterapeuta ou de qualquer outra não, ferramenta que possa não, ajudar, né? exatamente. Uhum, Mas assim, a gente adapta a presença, né, do cão e o apoio do cão, as nossas técnicas e os processos que eles já existem, né? A uhum, gente tem um psicólogo espanhol e antrozoólogo, que é o Dr. Javier, que ele aponta isso, assim. A gente precisa ter um cuidado no sentido de que a área protagonista é a área de formação do profissional, o psicólogo, o uhum. médico, o terapeuta ocupacional, né? Então, assim, a intervenção assistida por animais, ela vai entrar como uma intervenção possível e que precisa ser analisada criteriosamente para ser indicada em um processo terapêutico. Então, Perfeito. no caso da terapia assistida por animais, por exemplo, a gente entende como uma terapia complementar. Jamais ela vai substituir a terapia clássica, né? Uhum, Ou seja, e outra coisa importantíssima em relação a isso, Fernando, é o fato de que o responsável por esse processo, né, ou seja, pela intervenção, é o humano uhum. e não o cão. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes dá uma certa confundida na coisa, né, de que o protagonismo está no cachorro, Uhum. né? Ele é E uma. Desculpa cortar, mas assim, é meio que pensar. Eu trabalho com avaliação, né? Eu tenho ferramentas que eu uso, mas quem faz a análise, quem interpreta aquilo sou eu, né? O teste em si ele é uma ferramenta que eu uso, que é muito uhum, importante na minha área, né? Mas que, assim, quem está conduzindo o processo é o psicólogo. O raciocínio clínico é o que vai comandar ali, né? é, Uhum. o fato é que nós temos um ser vivo, né, que está ali do nosso lado e que isso aumenta a nossa responsabilidade, Perfeito. Uhum. porque a gente tem responsabilidade diante do bem-estar de todos os envolvidos. Então, a gente tem responsabilidade diante do bem-estar das pessoas, né, dos nossos clientes, dos nossos pacientes, ou das pessoas que a gente vai fazer algum tipo de programa de terapia assistida por animais, por exemplo, em Uhum. ambiente hospitalar, enfim, ou com grupos, e a gente tem a responsabilidade do bem-estar animal, que isso é prerrogativa, é condição para a existência da intervenção assistida. E Perfeito. para isso acontecer, o profissional que trabalha com esse tipo de intervenção necessariamente vai precisar conhecer sobre a etologia animal. Uhum. Então,
está muito distante da ideia de eu tenho um cachorro em casa que ele é maravilhoso, e então eu vou levar para o consultório, ou eu vou levar para o hospital, ou eu vou levar para a escola. Isso é o que não é o trabalho com intervenção assistida para animais. Porque é um tipo de intervenção que ela precisa ser planejada, ela precisa ser estruturada. O cão tem uma indicação, por exemplo, do cão conhecer previamente o ambiente que ele vai trabalhar. O cão precisa ser altamente socializado, porque ele vai ter contato com muitas pessoas. Sim. Ou seja, em parceria com o profissional humano, ele vai assistir a muitas pessoas. E aí a gente já entra com uma diferenciação importante desta função que os cães exercem junto aos humanos, que é a intervenção assistida, serviços assistidos, para os cães de assistência. São funções totalmente distintas. Que é o que eu tinha comentado no começo ali, uma questão é a terapia assistida, outra coisa é o cão que tem esse papel, não de terapêutico ali, né? De outro suporte. Exato, não é um papel de apoio no sentido da promoção dos benefícios terapêuticos, né? Assim, em ambiente, em contextos clínicos, por exemplo, né? O cão de assistência é o cão que ele é também selecionado e treinado, mas a função dele é direcionar, esse treino dele é direcionado para mitigar a deficiência de uma pessoa. Perfeito. Então, este cão vai passar por um processo de seleção e treinamento que varia aí, mas em torno de 2 anos, tá? E aí eu já vou aproveitar e fazer um parênteses, assim, que também acontece e não tem nenhuma indicação de filhotes atuarem, exercerem essas funções, seja na intervenção assistida, quanto no apoio, né, às pessoas com deficiência trabalharem, tá? Assim, atuarem. Não tem. Então, existe um processo de formação do cão. Então, que o filhote ainda não está ali apto. Não. Né? Então, assim, o treinamento ele é específico. Então, por exemplo, a gente tem os cães de assistência, que aqui no Brasil o mais conhecido é o cão-guia, que vão atuar no apoio, na mitigação da deficiência visual. A gente tem um cão de assistência que é o cão ouvinte, que vai fazer essa função de apoio, de assistência à pessoa com deficiência auditiva. O cão, que aqui no Brasil está, acho que se popularizando um pouco mais, até porque a gente já tem institutos que são especializados no treinamento do cão para a assistência, né? Um cão de assistência às pessoas no transtorno do espectro autista, especialmente as crianças. Então, para cada demanda específica dessas pessoas e dessas famílias, o treinamento deste cão, que chama cão de assistência, é direcionado. É específico. Exato. Assim como, quando finalizado o processo, existe o período de formação da dupla, né? A pessoa que vai, a família que vai receber, né? Eu digo a família no caso de crianças no transtorno do espectro autista, tá? Mas, assim, a pessoa com deficiência visual que vai receber o seu cão-guia, ela vai também receber o treinamento para condução desse animal. O mesmo vai servir para uma família que recebe um cão que vai assistir uma criança no transtorno do espectro autista. E este cão vai viver com essas pessoas. Sim, ele vai cuidar daquela criança. Aquela demanda específica, né? E isso necessariamente precisa de uma avaliação de contexto, né? Perfeito. Ou seja, até se a residência suporta, até nesse ponto acho que vai ter que ver, né? Assim, se tem um espaço, ou o quanto essa família ela vai ter um cuidado a mais ali também, né? Por exemplo, com esse então, esse é uma ali, responsabilidade, né? que é mais uma responsabilidade na vida, né? Então, assim, por isso que a gente tem, né? Somos alguns profissionais aqui no Brasil que trabalhamos com isso, e a gente insiste, assim, veementemente para os profissionais não indicarem cachorro como uma prescrição, como um tratamento. Infelizmente, isso acontece, né? Diante, principalmente, de transtornos mentais. Por quê? Porque a literatura já nos mostra que nem sempre isso é benéfico.
Em algumas situações, pode, inclusive, piorar a situação da pessoa. Entendi. Então, não é porque a gente está diante, por exemplo, e agora pensando não no trabalho em si da intervenção assistida, né? Mas não é porque a gente está diante de um diagnóstico de transtorno mental, por exemplo, que a gente imediatamente vai pensar ou depressão, ou quadro de ansiedade, né? Ou, enfim, que a gente vai pensar, vamos indicar que essa pessoa adote ou compre um cachorro porque isso faz bem, porque isso vai ajudá-la. A depender dos critérios utilizados para isso, né? Ou seja, uma avaliação criteriosa do contexto dessa pessoa. E aí a gente entra na questão que é, né, o vínculo humano-animal, que é uma relação que é forjada entre humanos e não humanos, que é uma relação que deve ser uma relação bidirecional, Sim. né? Ou seja, precisa ser positiva para ambas. Precisa funcionar nos dois sentidos, né? Exatamente, para o humano e para o animal. Então, ela é uma relação que vai ser uma relação física, uma relação emocional, né? Uma relação motivacional, uma relação de proximidade entre o humano e o cão. Perfeito. Isso, por natureza, este vínculo sendo estabelecido, né, de forma saudável, de forma respeitosa, evidentemente, vai existir o que se chama de apoio emocional. Vai existir apego, vai existir apoio social, né? Ou seja, os cães exercem essa função de apoio social por vários motivos, entre eles porque é percebido por nós seres humanos quando a gente chega em casa, por exemplo. Essa constância do cão no lar, na família, ela dá essa percepção para a gente de apoio emocional, né? E de apoio social também. Sim. Então, isso é um princípio, inclusive, do vínculo humano-animal. Mas é fundamental que a gente compreenda que para isso tudo se estabelecer, é necessário que exista um vínculo entre humano e não humano. E eu queria até aproveitar, porque você abordou a questão do espectro autista, né? Eu acredito que outras deficiências, né, ou quadros clínicos também, mas que a Bruna mandou uma pergunta aqui que é justamente isso: quais os benefícios para a criança com TEA? Eu sei que deve, obviamente, você trouxe uma questão de contextualização. Se a gente pensar no espectro também, tem diferentes demandas sociais e clínicas, né? Mas o que você tem, o que a gente já tem, assim, desse ponto? Por quê? Eu vi que você comentou assim, para alguns casos pode nem ser positivo, né? Então, assim, da mesma forma que medicações, da mesma forma que alguns processos de intervenção, né? A gente estava ontem, enfim, teve o lançamento do livro ontem, a gente estava comentando que algumas técnicas que a gente usa na TCC, assim, com um paciente depressivo, essa técnica eu não vou usar desse jeito porque não vai funcionar. E, eventualmente, se eu ficar focando muito em pensamento no início do processo, que é o que meio classicamente a gente faz a TCC, para o paciente com depressão pode piorar. Né? Então, assim, não, a gente vai primeiro na ativação comportamental. E, né, o que você pode fazer para a gente pegar a resposta à pergunta da Bruna? O que a gente já tem, né, de dados? Como é que pode ser esses benefícios para a criança dentro do espectro autista? Tá, beleza. Eu até fui dar uma revisada nas evidências Boa. que a gente tem ontem. Porque, em primeiro lugar, acho que a tua colocação ela é ótima porque nos direciona para o seguinte: a lógica é a mesma, tá? Então, a gente vai pensar para aquela criança. Contexto específico, né? É individualizado, né? Para aquela criança autista. O que a gente vê, assim, especialmente, né, na mídia, ou enfim, na maioria das vezes, na boa intenção das pessoas propagarem, né, enfim, conhecimento, uma percepção equivocada disso, que é crianças autistas se beneficiam. Qual criança? Em que contexto? Em que família? Em que condições de ter um animal de companhia, por exemplo, na sua casa? Então, esse é um raciocínio fundamental para os profissionais da área da saúde mental. Tá? Agora, dito isso, e aí vem o fato que a gente comentava no início, que às vezes a gente dá umas notícias que as pessoas ficam desapontadas com a gente. Sim. Mas, partindo do pressuposto que é importante o acesso ao conhecimento, a gente tem aí um certo consenso entre os pesquisadores, e se a gente for algumas revisões sistemáticas, enfim, a gente vai ver recorrentemente o seguinte apontamento: há problemas no desenho metodológico, há problemas
né, neste estudo, certo? Não é uma tarefa simples fazer esse tipo de pesquisa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer quem pesquisa, né? Perfeito. Mas o fato é que nós também, nesta área, precisamos aprender a ler os artigos, as evidências que nós temos. E de evidência, e assim, por exemplo, a gente não tem ainda um estudo longitudinal de benefícios duradouros. E esse é um dos pontos que a gente não vai considerar também. Então, a terapia é uma terapia, né? Assim, Perfeito. certo? Ou seja, ela é complementar. Existem os benefícios da interação e do vínculo humano-animal pautados na antrosologia que nos dão um direcionamento para esse trabalho, tá? Dito isso, o maior efeito, né, que a gente tem aí de evidência robusta é na interação social. As pessoas, né, no transtorno do espectro autista, a interação Os social. benefícios que acaba Aí a tendo. gente tem, se for pegar, por exemplo, estudos de 2015 para cá, a gente tem alguns que identificam outros benefícios no comportamento, na facilitação com a interação com outras pessoas, né? Assim, a gente tem alguns estudos, por exemplo, que a presença do cão facilita as crianças a olharem para o cão, né? Então, assim, a gente tem alguns dados e aqui, por exemplo, mas a maior evidência que a gente tem hoje, né, é na interação social. Tá? Então, isso a gente já tem aí uma robustez, uma certa robustez. Ele traz um benefício nessa questão do desenvolvimento da questão da interação. Isso. Agora, mesmo diante desse dado de evidência, não vai ser para todas as crianças. Isso é um raciocínio que a gente precisa começar a implementar urgentemente no trabalho que envolve cães. Então, aqui, por exemplo, eu listei aqui alguns para ficar mais claro. Então, vamos lá. Colabora na ativação da interação, incrementa as interações com outras pessoas, melhora a comunicação verbal e não verbal, promove o contato físico, corporal e o olhar, né? Isso é um dado legal. Que a gente tem, e promove o afeto, tá? Agora, isso são dados gerais, de novo. Então, assim, e aí eu acho que é importante eu contextualizar que eu não sou uma profunda conhecedora do transtorno do espectro autista, tá? Mas eu estudo a interação humano-animal. Então, assim, é fundamental nesses casos, nesses contextos, que a gente conte com profissionais que tenham um amplo conhecimento do transtorno do espectro autista. Perfeito. Então, a ideia é que se a gente vai tomar uma decisão de pensar junto, se a gente vai pensar numa decisão em conjunta com essa família, penso que necessariamente há de se ter um profissional com amplo conhecimento no transtorno do espectro autista e que acompanhe essa família. Então, quando os profissionais da área da saúde pensarem em vou sugerir a presença a incorporação de um cão nessa família, né? E aí a gente entra aí para uma outra perspectiva, né, conceitual, que é o conceito de família multiespécie que a gente tem hoje. Há de se ter um olhar interdisciplinar, né? Assim, que a gente tenha os profissionais que acompanham essa família e que a gente tenha profissionais que tenham um amplo conhecimento da interação e do vínculo humano-animal. Então, assim, essa ideia de que vamos sugerir, vamos indicar um cachorro para esta família porque esta família tem um membro no transtorno do espectro autista é equivocadíssima. Isso não é condição. O transtorno não é a condição, né? O transtorno é um ponto que nos leva a pensar nos possíveis benefícios da incorporação de um animal, seja como um animal de companhia na família, um cão de assistência ou a indicação de um trabalho de terapia assistida para animais, por exemplo. É legal, e você está falando, até lembrei do que, né, o ouvinte mandou aqui pra gente. E primeiro ponto você trouxe, né, o foco, você falou assim, né, a sua linha de trabalho, pesquisa não é o espectro autista, mas se eu for trabalhar nessa linha, então, visto que eu tenho, eu quero trabalhar com intervenção assistida por animais, quer dizer, eu vou ter uma formação nisso, mas ele é um recurso que eu vou usar, como tem pessoas que vão trabalhar dentro do recurso, né, no ABA, no Denver, né, em métodos diferentes, eu tenho que ter uma formação
como avaliação, né? No caso, meu foco em si, né, de avaliação, então eu tenho experiência na área de avaliação para identificar questões ali, os elementos diagnósticos, né? Mas eu não faço a intervenção com a criança, assim, eu não trabalho nessa linha. Então, só que eu tenho que ter minha formação ali para entender o conceito. Então, você está falando de uma ferramenta, obviamente, eu tenho que ter o domínio da ferramenta. E eu vou aproveitar então ler o que ele mandou pra gente, embora seja várias questõezinhas, acho que você abordou algumas, até para quem está ouvindo saber. Então ele colocou assim, animal de suporte emocional. Ele nem tinha falado em questão específica da prática da intervenção assistida, mas a gente levou por esse tema. Esse ouvinte, tá? Eu conheço um pouco ele, né? Ele está dentro do espectro autista, ele é adulto já, mas ele colocou aqui, ó, sinto que necessito de certos suportes, mas este animal de suporte emocional eu não necessito. Esse não. Né? É justamente o que você está falando agora, por isso que eu lembrei do que ele falou. No entanto, eu gostaria. Até contextualizar um pouquinho, né? Ele mora fora do Brasil, né? Casado e tal. E ele se mudou para uma casa que tinha uma gatinha. Né? E quando eles foram mudar novamente para uma casa, eles pediram se não podia levar a gatinha junto, porque a gatinha estava lá, assim, da proprietária. Não, ela entrou lá e ficou na casa, enfim. E hoje é uma gatinha que faz companhia, né, para ele, sobretudo, né? Mas então é esse o contexto. E ele colocou: alguém realmente necessita de um animal de suporte emocional? Acho que em parte você já respondeu. Porque daí ele coloca, qual a diferença entre realmente um animal de suporte e o que é apenas moda do tipo, eu preciso do cachorro, porque, né, acho que você trouxe um pouco isso, acho legal a gente aprofundar, que ele colocou assim, qual que é a diferença entre uma forçada de barra, né, e eu preciso do meu cachorro, eu preciso do meu bicho para ir no avião. Eu recebo, inclusive, essa demanda, Fabi, você faz laudo de suporte emocional? Eu falo, não faço porque eu não tenho conhecimento, né, eu já procurei muita legislação sobre isso, eu não achei, especificamente, então se você souber, se tiver inclusive, mas é uma demanda que tem crescido e como eu sou da avaliação, as pessoas me procuram. Mas para a gente tentar falar disso, né, um ponto que ele trouxe é justamente essa questão que você falou. Ele fala, não precisa, ele até gostaria, talvez porque ele sente um certo conforto ali com a gatinha, enfim. Como é que a gente diferencia então, né, essa necessidade? Se é que tem um limiar, existe esse ponto de corte? Como é que a gente pode pensar nisso? Então vamos lá, em primeiro lugar, né, vamos acalentar os corações. Porque esse é um ponto nevrálgico, né? Imagino. E aqui no Brasil a gente tem uma certa confusão e uma certa forçação de barra também, tá? E o que eu já quero iniciar dizendo que todos nós, cidadãos e cidadãs, né, deveríamos ter uma clareza mínima, né, a respeito disso, em primeira instância, e segunda instância, ter a noção de que quando a gente faz um mau uso de determinados instrumentos, inclusive da avaliação psicológica, nós vamos contribuir, diríamos assim, para aquelas pessoas que de fato necessitam do apoio do seu cão sejam afetadas, tá? A exemplo do que acontece nas aeronaves, né? Nos voos. Então, assim, isso tem realmente uma questão importante a ser refletida enquanto sociedade, assim, né? Eu quero viajar com meu cachorro. Todo mundo que é cachorreiro, que é gateiro, que, né, tem um vínculo com o seu animal, vai querer viajar com o seu cachorro, né? Sim. Agora, aí entra um outro ponto, que é o ponto do bem-estar animal. Que à medida que a domesticação foi, né, acontecendo ao longo dos anos, se a gente for parar para pensar, os cachorros saíram, né, de ser lá os parceiros de caça ou de viver nos quintais para estar dentro das nossas casas, nas camas, dormindo. Então, tem uma questão evolutiva aí, né, que a antrosologia aponta como uma coevolução, né, entre humanos e cães, tá? Então, vamos lá. Assim, a gente tem, em 2022, foi lançado um estudo com as devidas orientações para a gente compreender esse universo das funções que os cães exercem junto a nós. Depois eu posso te passar, tá? Maravilha, maravilha. E aí, vamos lá. O que é um cão? Vamos começar por uma função do cão que é aqui mais corriqueira das nossas vidas, que são os nossos cães de companhia, que são aqueles cães que estão conosco, né, nas nossas vidas, nas nossas casas. E essa convivência responsável e saudável, ela vai promover benefícios para o ser humano. Só que a gente está aí numa questão, assim, que esse artigo também aponta, assim, de uma vontade de ter um cão que exerce uma função, né? Enfim. E aí
acaba que isso causa algumas dificuldades. Então vamos lá. Um animal de companhia, um cão de companhia é esse nosso parceiro de vida, né, de todo dia, que está ali na nossa casa e que a gente tem responsabilidade, e que a gente vai precisar levar para passear, e, né, vai ao veterinário e tal. Porque tem uma questão que quase a gente não se fala, que existe uma percepção de custo-benefício nessa relação também. Perfeito. Tá? E isso é um ponto. Aí agora a gente vai para os cães de apoio emocional. Segundo esse estudo e segundo os órgãos internacionais, né, que orientam as boas práticas, né, em relação à relação, vou ser redundante, né, mas vínculo, a interação e o vínculo humano-animal, o cão de apoio emocional é aquele cão que é um animal de companhia, que aqui, assim, também é popularmente conhecido como pet, né? Pet. Mas é um animal de companhia, tá? E que ele vai, de fato, por conta desse vínculo, promover benefícios para as pessoas que têm algum desafio psicológico, algum transtorno mental. Agora, numa boa parte dos países, né, se não em todos, mas pelo menos daqueles que eu tenho um pouco mais de conhecimento, né, não é um animal que esteja equiparado, vou usar essa palavra, e me entendam com muito escudo de amor e carinho que eu estou dizendo, a um cão de assistência. Perfeito. E até assim, Fabi, desculpa te cortar, mas já falando assim, entendo, a gente sabe, eu sei que você gosta de cachorro pra caramba, né? Você não tá falando mal, a gente entender, não, né? A gente tá entendendo do ponto de vista técnico, inclusive, exato, né? Essa questão, não quer dizer que, nossa, o cachorro, não é, muito pelo contrário, a gente sabe o carinho que você tem, inclusive, no cachorro. Inclusive, né, a Caika Maria são colegas de trabalho, né? Pois então né? ela tá dando aula lá junto com você, né? É a minha parceira. Então, por exemplo, quando me perguntam quem é a Caika na minha vida, né? Eu digo, a Caika é minha parceira de vida e de trabalho. Perfeito. Porque ela me acompanha, né, diariamente, e eu a ela. E ela, em algumas circunstâncias, e esse é outro ponto importante, em algumas circunstâncias que são indicadas e que vai ter benefício para ela também, ela é introduzida como minha parceira de trabalho, né? Alguns dias em sala de aula, né? Alguns programas, enfim. Tá? Mas então vamos voltar. A gente olhou para os animais de companhia, a gente olhou para os conhecidos animais de apoio emocional, e aí esses animais, legalmente, eles não estão equiparados a um cão de assistência. Então, se depois quiser até colocar esse artigo, né, de sugestão para as pessoas, acho que vale, né? Assim, o cão de apoio emocional é o nosso cão de companhia que vai nos proporcionar, por conta do vínculo, da nossa interação diária do vínculo humano-animal, benefícios, tá? Agora, aí a gente vai para o que eu falei no início, mas só para tentar deixar um pouco mais, né, compreensível, espero que eu consiga, e aí a gente tem uma outra função, e tem outras, tá? Mas nós vamos falar dessas três. Que é o cão de assistência. Então, este cão de assistência, ele tem um padrão de treinamento alto, tá? O cão de apoio emocional, por essa diretriz, não necessariamente tem um treinamento. Sim. Agora, se a gente for parar para pensar sob a ótica, né, se a gente quer conviver em sociedade com os nossos cães, os nossos animais precisam ser educados, precisam ser treinados para este convívio, precisam ser apresentados ao mundo humano. Porque no desejo, na vontade dos humanos quererem, né, a presença do seu cão, e que isso é legítimo, e por isso esse artigo, inclusive, fomenta e orienta que a gente valorize cada vez mais os animais de companhia e os acessos públicos aos seus animais de companhia, para que a gente não tenha essas confusões, porque é muito confuso isso, né? Então, assim, quando a gente entra na função do cão de assistência, a gente vai ter, como eu falei, o cão de assistência para deficiência visual, para mobilidade, né? Mobilidade reduzida, transtorno espectro autista, e a gente pode ter o cão de assistência psiquiátrico. Perfeito. Segundo essa orientação, tá? Então, assim, eu acho que cabe a todos nós
Aqui no Brasil a gente tem algumas legislações, algumas projetos de lei, né? Tem legislação sendo tramitada, Eu achei alguma coisa que algumas está em em processo vigor, ainda, né? Uhum. inclusive, né? Mas que a gente, segundo as organizações internacionais, existe esta diferença, né? Então, assim, naturalmente, por conta da interação e do vínculo humano-animal, a gente vai receber, vai contar com este apoio emocional, desde que a gente tenha uma convivência saudável com os nossos animais, né, com os nossos cães. Então, assim, o que prevê as organizações internacionais é isso, né? Ou seja, assim, a gente ter essa compreensão, né, essa clareza das funções e do que demanda de treinamento para cada uma delas, tá? E tentar aí percorrer, evidentemente, e fortalecer a importância dos cães de companhia, né? E mais disso, e mais que isso, fomentar cada vez mais a ideia, né, e a consciência nos humanos que nós somos responsáveis pelo bem-estar dos animais, que a gente escolhe para conviver conosco, né? Então é a gente que vai lá e adota um cachorro, é a gente que vai lá e compra um cachorro, é a gente que vai lá e, né? Então assim, nós decidimos o tempo inteiro pelos cães. Então, para qualquer uma das funções que eles vão exercer junto a nós, a responsabilidade é humana. Perfeito. E aí, respondendo a questão dele, eu adorei que ele disse, eu sinto que eu preciso de alguns apoios, mas não esse. Esse eu não Então, preciso. assim, ele resumiu, entendeu? Então, assim, vai ser benéfico para muitas pessoas, sem sombra de dúvida. Não à toa a gente tem aí muitos pesquisadores estudando isso, né? Mas também não há nenhum problema quando uma pessoa não considera ou que não queira se responsabilizar por um cão, tá tudo certo isso. Então, assim, Bom. como em qualquer circunstância, a gente vai ter, na psicologia não diz que cada caso é um caso, E é por cada aí mesmo. situação, cada contexto, cada pessoa, cada família vai ter a sua condição ou não de incorporar um animal. E isso Né? também vai ter a ver, quando você falou agora, acho que tem questão da relação. Obviamente, dele previamente a qualquer coisa, já gostar, já ter esse contato, né? Por exemplo, eu tive cachorro a minha Claro. vida inteira, desde que eu sou criança, né? Só que logo quando eu casei, que eu morei em um apartamento, que era um apartamento pequeno, e não era nem questão que não podia, lá na época não podia, era muito tempo atrás, sei lá, talvez mais de 20 anos atrás, aquele lugar que não podia cachorro e tal, né? Mas era muito pequeno, eu também não achava assim, não ia ter um bem-estar, porque o cachorro era muito pequeno, mesmo que o cachorro pequeno, mas enfim. E depois disso que eu mudei pra uma casa, a gente já pegou um cachorro, a gente tá com ele até hoje, né? É Luke Skywalker, é o nome do cachorro. Mas acho que essa questão, né? Assim, se já tem até uma relação prévia ali, isso facilita, não é forçar, porque animal faz bem, então pega um cachorro que vai te fazer bem, né? Perfeito. E em alguns casos vai. Mas também tem esse perfil anterior. Pode ser que faça bem para a pessoa sentar de vez em quando e ler um livro, enfim, né? Alguma coisa que faça mais sentido para a perspectiva. E acho que ressaltando um ponto, né? Eu sei que é muito na frase, é muito comum falar que não é terapia, mas é terapêutica. Eu tenho um pouco de cuidado com isso, né? Mas eu entendo o motivo da frase, né? Mas assim, ele não substitui um processo, no caso de um processo de intervenção, de um tratamento que seja, né? De uma neuroreabilitação, por exemplo. Ele não substitui algo, mas ele é um complemento a esse processo que, inclusive, do ponto de vista emocional, como você trouxe, pode facilitar. Inclusive a aprendizagem que você trouxe, né? E assim, os estudos em relação à interação e ao vínculo humano-animal, eles vão ao encontro de benefícios físicos, né, biológicos, benefícios psicológicos, benefícios sociais, existe sim, né? Perfeito, Só que sim. o que acontece é a gente fica muito colado só no benefício, né? E esquece que em algumas circunstâncias, infelizmente, a gente vai infringir o princípio da maleficência nesses casos, Sim. entende? Então, assim, o que acontece? Exemplo, só para dar um exemplo, né? A gente tem efeitos que são considerados os efeitos diretos dessa interação e do vínculo animal, que, por exemplo, evidências mais robustas que a gente tem é justamente na questão do processamento da ocitocina. Tem inúmeras pesquisas acontecendo. Então, tem um benefício aí. Perfeito. Algumas pesquisas nos mostram um rebaixamento de cortisol.
Legal. né? E algumas na modulação da pressão arterial, outras na ansiedade, entende? Assim, mas de robustez, a gente tem a questão da ocitocina. Então, a gente tem aí um efeito direto deste vínculo, desta interação. Assim como a gente tem os efeitos indiretos, e isso causa uma certa confusão, porque acabam considerando, por exemplo, que a presença do cachorro vai fazer tal coisa. E tem uma certa confusão entre correlação, causalidade. Então, assim, por exemplo, um benefício indireto, qual é? A pessoa que passa, né, a conviver com um cachorro, desde que respeitado, né, todas essas questões aí de vontade, de ter, né, de querer assumir essa responsabilidade, né, enfim, ela muito provavelmente vai ter uma motivação a mais para fazer passeios com o Sim, cachorro. sim. Até uma questão de ativação Né? comportamental, né? Até isso pode ser Exato, importante, né? exatamente. Perfeito, uma boa percepção. Aham. Então, assim, esse é um benefício indireto na melhora da saúde geral da pessoa, porque a pessoa que deixa de se movimentar, que não se movimenta, e passa a conviver com o cão, e precisa dar uma volta na quadra com o cachorro 2 ou 3 vezes ao dia, por exemplo, é um movimento que ela passa a incluir na sua vida. E isso, né, a gente sabe que tem Com benefícios certeza. importantes em relação à saúde mental. Uhum. Outra questão relacionada a essa, e que isso acontece muito em ambiente hospitalar, por exemplo, é o fato de que os cães, eles auxiliam na distração das percepções da dor. Uhum. Legal. E assim, outros tantos benefícios que são estudados. O fato é que, especialmente os profissionais da saúde mental, não deveriam ficar somente colados no benefício, mas na avaliação criteriosa do contexto, da Sim. situação como um todo, Sim. né? Mas eu acho que você trouxe um ponto, Fabi, que eu não sou da área, então, assim, obviamente não tenho contato mais específico, mas do que a gente, até porque tem crescido de um tempo para cá, né? O que é bom, né? Essa popularidade de pesquisa, de prática. Mas você trouxe um ponto que eu não tenho ouvido tanto, que é justamente, não só o benefício, mas o cuidado com o animal, inclusive, né? Que se fala muito, mas nesse contexto, pensando nesse contexto, tá? Tem o benefício para a pessoa, mas você trouxe uma série de questões, né? Do treinamento desse animal, né? Do treinamento, do desenvolvimento que ele vai ter uma função ali, mas ele é um ser vivo, né? Então, assim, né? Exatamente. Ele tem uma exatamente. série de cuidados, de atenção, que, inclusive, esse pode ser um dos pontos ali, né? Do cuidado, da responsabilidade. Mas, assim, no meu caso, nos meus testes, beleza. Se você derrubar um café em cima, se acontecer alguma coisa, eu vou lá, compro outro. Ah, vou pagar que chato, mas é um papel, né? Não é um ser vivo que tá ali. Então, assim, acho que é legal quando você traz essa outra, do cuidado também, né? Desse parceiro de trabalho, né? Que vai te ajudar, mas que ele necessita ali de um cuidado bem específico, né? E que, obviamente, aí não dá para ser feito de qualquer jeito, né? Acho que olhar para isso é muito importante, né? E legal tu falar isso, porque me lembrei de falar o seguinte, ó. Cachorro, ele precisa ter uma vida de cachorro Perfeito. também, tá? Então, assim, por mais que os cães exerçam funções junto a nós, humanos, eles precisam ter as suas necessidades enquanto espécies supridas. A gente precisa fazer a gestão das emoções, a gestão do estresse. Então, Eu ia assim, falar isso, estresse, né? os cães têm, a gente precisa cuidar do estresse residual, a gente, né? Então, assim, a gente tem protocolos de trabalho. Por isso que a gente insiste tanto na ideia, assim, de que trabalhar, no caso da intervenção assistida por animais, por exemplo, não é levar o cachorro. Levar o cachorro é a gente colocar no carro e ir para lá, né? Trabalhar com a intervenção assistida por animais nas suas modalidades, e a gente está falando aqui na terapia assistida por animais, é o processo que exige do humano, né, formativo, do humano, dos conhecimentos necessários a serem adquiridos, dos protocolos, da formação do seu parceiro de trabalho, do cuidado em relação ao seu parceiro de trabalho, né? Então, Perfeito. assim, isso é fundamental. Cuidar da saúde, né? Saúde mental, saúde. É o exemplo que eu dou para os alunos, justamente, eu digo, vem cá, se nós psicólogos, né, a gente vai querer trabalhar com avaliação psicológica, o que a gente faz? Não faz uma formação? Exatamente. Faz, né? Pós-graduação, seja. Precisa ter um conhecimento bem específico, né? Exato. É o mesmo acontece com a intervenção assistida por animais. É a mesma lógica. Então, eu costumo dizer assim, especialmente para os nossos colegas psicólogos, né, que estão aqui, o nosso raciocínio psicológico, ele é preservado, ele deve ser preservado, inclusive.
O fato de nós trabalharmos com cachorro não deve mudar o nosso raciocínio psicológico. Perfeito. Então, assim, o que precisa é a gente fazer esse processo de adaptação, né? E que para isso a gente vai precisar de formação. E outro ponto que eu vou aproveitar o espaço que tu está dando para dizer é o seguinte, ó, especialmente para a galera da psicologia, tá? É fato que a gente ainda tem poucos, não temos muitos profissionais da psicologia que trabalhem efetivamente com terapia assistida por animais, mas já temos alguns, né? Então, assim, identificou uma possibilidade, né, que este trabalho, que a interação com o cão possa ser benéfica para o seu paciente? Busque apoio de colegas que conheçam a área, né? E não necessariamente vai precisar o profissional ou colega trabalhar com terapia assistida, mas pode chamar algum colega que trabalhe com terapia assistida e fazer este trabalho conjuntamente. Legal. Tá? Isso é uma coisa que no Brasil a gente não tem ainda essa cultura ainda muito, né, difundida, mas é uma opção, porque assim, eu costumo dizer, é maravilhoso trabalhar com terapia assistida, mas é trabalhoso pra caramba. Então, assim, eu identifico que o meu paciente vai se beneficiar, mas como que eu vou fazer isso? Então, busca um colega que tenha esse conhecimento, discute o caso e procurem tomar decisões assertivas em benefício da situação, do contexto do seu paciente, né? E se for o caso, não à toa que a gente identifica a terapia assistida por animais como complementar. Perfeito, né? Perfeito. E acho que você trouxe uma questão que a gente está falando aqui, né? A importância do estudo, a importância da formação e a importância de entender que é uma técnica dentro, que o raciocínio lógico, a gente sempre fala em neuro, né? A clínica é soberana, né? Então, assim, em qualquer coisa, a clínica é soberana. Se você não tem um raciocínio por trás ali, a ferramenta é que nem é o exemplo que eu dou em avaliação. Você tem um piano de cauda, que é um dos instrumentos mais caros que a gente tem, ou você tem um violão, agora você tem violões ali da Lava Music, um violão que custa 50 mil reais, né? O piano custa mais que isso ainda. Mas se eu não sei tocar, é uma baita ferramenta, é um baita instrumento que eu não sei usar, né? Então não vai me adiantar nesse ponto, né? Então acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente entender a formação, a necessidade. E eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta que a gente teve no nosso link anônimo, né? O pessoal gosta bastante do link anônimo porque ajuda a não se identificar. Ok, eu acho que é super, super tranquilo entender isso. É válido também. Com certeza. Eu agradeço quem mandou a pergunta, mas eu vou juntar as duas, na verdade. Que ela colocou assim, a pessoa, qualquer animal pode ser utilizado para esse tipo de terapia. Você já falou no início que obviamente tem um treinamento, mas você trabalha com cachorros, mas existem outros também que podem ajudar e potencialmente qualquer um. Tá? E aí eu vou até aproveitar, até você já comentou algum ponto ali, né? Você falou aqui da questão do espectro autista que pode ser usado, mas que tem outras possibilidades. Você falou assim, não tem esse conhecimento uma das perguntas que vinha ali do nosso ouvinte, falou dos primatas, tal, que você não tem esse conhecimento específico, mas assim, potencialmente qualquer animal pode ser treinado para isso, ou a gente tem limitações? E o que você tem de conhecimento assim, de pessoas que trabalham com outros animais? Tá, vamos lá. Assim, as organizações internacionais orientam animais domésticos. Tá. Por exemplo, na Espanha foi feito um levantamento que identificou que os animais mais incorporados são o cavalo e o cachorro. Tá. Os mais utilizados. Exato. A gente chama de incorporar ou introduzir os animais nas equipes, porque a gente entende que o animal é um membro dessa equipe. Perfeito. De trabalho. Então, é nosso parceiro. Existem alguns colegas em alguns lugares do mundo que trabalham, né, em parceria com felinos. Agora, o ponto primordial disso tudo vai ser sempre a seleção e o treinamento do animal. Então, a gente olha para o indivíduo. Aquele indivíduo, né, aquele cão, aquela Caica Maria, né? Eu tenho outros cães. Eu tenho 7 cães. Olha aí. Dos quais a Caica Maria e agora provavelmente o Gaúcho, né? Tem uma indicação. O Gaúcho é aquele que você estava em treinamento com você aquela vez na faculdade, exatamente. né? A gente se encontrou. O Gaúcho é um sobrevivente do desastre do Rio Grande do Sul. Puxa vida, olha só. Então a gente adotou 2 cães lá do desastre das inundações de maio, né? Eu sou gaúcho, inclusive, para quem, né? Porque deve ter percebido sotaque, mas sempre é bom falar. Um pouquinho dá pra gente perceber.
E a gente adotou 2 cães, assim, com o intuito de salvar, né? Tentar salvar 2 vidas. E o Gaúcho começou a apresentar, né? Aí Potencial. características esperadas, né? Um potencial. Mas, então é isso, assim, o que está na base da escolha do nosso parceiro de trabalho é isso, é a seleção e o treinamento, é a garantia do bem-estar animal, e que para isso a gente precisa conhecer a etologia, né, o comportamento. Então, se eu quero trabalhar com cavalo, a pessoa vai precisar conhecer sobre cavalo. Se eu quero trabalhar com gatos, a pessoa vai precisar conhecer sobre gatos, né? E assim é que deveria acontecer, tá? Porque assim, eu entendi que você falou assim, potencialmente qualquer animal poderia ajudar. Né, desde que, obviamente, seja treinado para isso. Interessante você falou, né, assim, o gaúcho, ele tá demonstrando a aptidão para coisa, né, quer dizer, precisa de um processo, né, como você tá falando do treinamento aí, mas de entender que ele vai ter uma função específica, né, ele vai ter ali uma característica terapêutica, né, aliada aí com a técnica tal, específica, então, que pode ter, acho que você falou no começo, então tem cachorro que não vai ter competência, ou seja, não vai ter um perfil para isso, né? Não é o perfil, porque isso é fundamental para que o cachorro não passe por dificuldades que ele não precisa passar. Perfeito. Né? É legal que tu falou isso, porque me lembrou de dizer mais uma coisa, que são sempre muitas coisas. Claro, mas isso imagino. acho que é também importante. O fato de nós termos um cão, que ele vai passar pelo processo de seleção e treinamento, ele vai passar pelo processo de seleção e treinamento para atuar em determinados contextos, com determinadas pessoas. Não é o fato de que o cachorro vai atuar em todos os ambientes. Indiscriminadamente em tudo. Que a gente chama de interventor, né? Que o interventor vai atuar. Não. Talvez um cão tenha uma indicação de trabalho com crianças e não tenha com adultos. Tenha com adultos e não tenha com crianças ou com adolescentes. Ou tenha um treinamento, né? Tenha o perfil e o treinamento específico para trabalhar em ambiente hospitalar, que é altamente desafiador. Eu imagino. É bem desafiador, né? É desafiador. Para ele, né? Para o ambiente, para o cachorro, né? É isso, né? Exato, porque, ó, quando a gente está no ambiente hospitalar, por exemplo, a gente está suscetível a emergências, não tá? Ou seja, aconteceu uma emergência, né? Uma urgência, né? Enfim. Então, é equipe correndo para um lado, é maca para o outro, né? São equipamentos que o cão vai precisar conviver ali, né? Que precisam ser previamente treinado, apresentado, qualquer instrumento ou material que a gente vá utilizar quando a gente está trabalhando com o cão precisa ser previamente treinado com o cachorro, isso. Então, por isso que eu digo que é maravilhoso, mas é trabalhoso. Sim, você tem toda a razão, porque assim, é um ambiente, eu fui estagiário em hospital, né, durante 2 anos, assim, e cheguei a atuar ali um tempo muito curto, até porque eu fui pro mestrado, mas enfim, e é um ambiente que, embora ele seja muito controlado ali, é inesperado o que vai acontecer naquele dia, Exatamente. né, você tem emergências ali que, assim, realmente, né, o cachorro ele vai ter que se adequar, o animal ele vai ter que se adequar a uma rotina bem específica, né, ele tem que ser treinado e tem que ver se não vai fazer mal para ele, né? Eu mesma, quando eu trabalhei na oncologia pediátrica, lá no Rio Grande do Sul, a gente estava trabalhando com a equipe, e a equipe foi chamada porque teve um óbito. Então, né, assim, saiu todo mundo. Então, são situações que a gente precisa pensar em prol do nosso parceiro, né? A gente fala tanto, que a gente ama os animais, que a gente, né, os cachorros são nossos, enfim, mas e pensar nisso e entender e aceitar que talvez aquele parceiro não seja o teu parceiro de trabalho, mas ele vai ser o teu parceiro maravilhoso de vida, é importantíssimo para a gente nesse processo também, né? Agora, claro, a gente talvez assim, enquanto a gente vem aí numa propagação e num crescimento importante, né, do trabalho com cães, e aí assim, talvez tenha uma pessoa que pense, não, eu quero trabalhar com isso. Bom, então a gente vai desde já preparar, né, tanto a pessoa quanto o cachorro. Então, se alguém tem esse desejo ou tem isso já organizado na sua cabeça, uma aluna esses dias me disse isso. Eu já tenho clareza que eu quero, agora eu quero saber como que eu vou fazer. Isso, né? legal. Então, esse é o processo. A ideia é que a gente primeiro tenha a nossa formação, tá?
para a gente ter essas noções mais apuradas do que é esse trabalho, e aí pense no processo de seleção e de treinamento para o nosso parceiro de trabalho. Perfeito, porque aí você está trazendo justamente essa questão, né, de você respeitar, né, a individualidade do animal ali, as particularidades, mas você trouxe um ponto agora do aluno falou assim, tá, eu quero ir por aqui, mas para você poder trabalhar com isso, você tem que ter uma base, né, de comportamento, uma base da psicologia, uma base de intervenção, isso vem antes, né? Então essa aqui vai ser uma ferramenta, como é o caso da avaliação, né? Eu falo muito isso, estava dando aula de manhã. Gente, esse é um teste dentro de um processo muito grande, né? É o primeiro teste que eles estão vendo, assim, então um teste mais simples, tal, do ponto de vista de aplicação, assim, é dentro de um processo que eu vou fazer. O raciocínio clínico, a expertise ali é muito maior que isso, né? Legal demais. E acho que, mais uma vez, o cuidado, né? A gente tá falando não de forçar o cuidado ali com o animal, o cuidado com o perfil dele respeitando. Você falou, você tem 7, é isso? 7 cachorros? Né? Então, assim, é respeitar, né? Alguns não vão ter perfil e ok, eles são bons animais de companhia, estão aqui, né? Enfim. A minha irmã, ela é louca por cachorro, por isso que eu sempre tive cachorro em casa, né? E ela sempre foi tudo vira-lata, assim, pegar da rua mesmo, né? Agora ela tá com 2 vira-lata lá e assim, eu acho dó, né? Porque assim, os 2 que vieram da rua, mas assim, ok, fazem companhia, inclusive, né? Meu pai hoje é falecido, mas o pai quando ele teve Alzheimer, por 9 anos, assim, e a cachorra, assim, era a companhia dele, ficava com ele, ajudou até, assim, né? A estar ali com ele, mas ela não tinha uma função específica, né? Não foi treinada pra isso, mas claro, tava ali junto. Mas a função é a companhia. Isso, então, era esse ponto, desde um sempre. vínculo que se Isso. estabelece, exatamente isso. Né? É o que a gente está conversando. Perfeito. Que é o que aconteceu com o gato, né? Ah, mas vou me mudar e aí eu quero levar o gato junto. Então, Isso. E desenvolver um vínculo ali, né? Falou do teu pai, eu me lembrei, eu sempre conto essa história, porque o meu pai também já é falecido, né? O pai faleceu em decorrência do câncer. E lá, uns tempo antes ali da morte dele, a gente descobriu que o sonho dele era ter uma cadela da raça labrador. Entendi. Lá com 78 anos, imagina. E aí vocês foram descobrir. Exato. Por isso que eu costumo dizer, né, que a Caica Maria é a minha melhor herança, porque a Caica, na verdade, foi dele. Ah, entendi. A Caica chegou e eles conviveram 4 meses juntos. Caramba. E o meu pai era o cara que estudava para tudo. Até para comprar TV. É um desafio. Então, ele foi estudar raça, ele foi estudar treinamento de filhotes, enfim. Então, assim, por exemplo, sentar foi ele que ensinou a Caica. Legal, pô. Né? Então, assim, e aí eu tô contando tudo isso porque quando ele foi decidir pela compra da Caica, e aí calhou, assim, de uma colega que trabalha com interação humano-animal também aqui no Brasil, a Ana e o José, marido dela, que, né, assim, ele é adestrador e ela é psicóloga, e aí tiveram uma ninhada, né, a cadela dele ser uma ninhada que foi toda preparada, desde a gestação, enfim. E aí calhou, quando meu pai foi decidir por comprar a Caica da Ana e do José, ele me chamou e disse, eu decidi que eu quero, mas eu quero que ela trabalhe contigo para ajudar outras pessoas. Legal. Uhum. Qual é a postura inicial, assim, né? Quando a gente recebe uma demanda dessas, né? Por exemplo, no meu caso, meu pai, né? Que é uma resposta, né? Então, assim, qual é a resposta? Ah, sim, claro, com certeza. A resposta que eu dei foi, vou me esforçar muito para que isso aconteça, mas desde que seja bom para ela também. Sim, né? Perfeito. Então, assim, eu conto essa história justamente para tentar, assim, clarear e colocar uma importância fundamental no processo de tomada de decisão racional, baseado no conhecimento. Então, assim, mesmo que a Caica não fosse minha parceira de trabalho hoje, ela seguiria sendo minha grande parceira. Sim, exato. Na vida, né? Né? Porque poderia não acontecer. E outra coisa, a Caica não é uma cadela que trabalha em todos os ambientes. Entendi. Né? A Caica é uma cadela que tem uma indicação de trabalho com adolescentes, por exemplo. Quando eu trabalhei com intervenção assistida por animais aplicada à psicologia do esporte, que eu trabalhei com futebol feminino, categorias de base, ela foi uma parceira incrível de trabalho. Legal. Mas em outros contextos, por conta do temperamento dela, né? Enfim, eu não introduzo, porque também não vai ser benéfico para ela. Sim.
Perfeito. É isso. Pô, Fabi, essa é uma temática assim. A gente pode falar uma semana inteira. Daria para falar, eu tenho outras perguntas aqui, que obviamente, né, pelo caminhar do tempo aqui, mas que vamos pensar num outro momento para a gente conversar mais um pouco sobre isso, acho que trazer algum foco específico, né? Mas é realmente, né, eu acho que é um tema que, dentro de outros que a gente tem, mas um pouco mais recente, no Brasil, como você falou, tem poucas pessoas com a especialização específica, né? Ou seja, uma formação específica. A minha formação, por exemplo, ela é uma formação espanhola, né? Então, o meu contato é muito com os colegas, tanto da Argentina, né, não só da Espanha, mas tanto da Argentina quanto da Espanha. Então, a minha formação, eu tenho uma formação como interventora, né, pela Uniando da Espanha, tenho uma formação como condutora de cães de intervenção assistida para animais pela Universidade de Andalucia, na Espanha, né? Então, assim, o meu trânsito de conhecimento e de contato com colegas está mais com os argentinos e com os espanhóis, mas a gente tem, né, inúmeros pesquisadores mundo afora, né? Por exemplo, o modelo de intervenção assistida para animais na Itália é altamente reconhecido, né? Na França também. Então, assim, a gente tem, aqui no Brasil, a gente precisa ainda caminhar muito, né? Mas estamos caminhando, né? Assim, espaços como esses faz parte dessa caminhada. Sim, divulgar e divulgar, né, com quem está na área, com quem entende ali do processo, e assim, cada vez mais, acho que é como aconteceu, a gente está falando do autismo, né, como aconteceu com o autismo, assim, né, hoje a gente tem congressos, você tem uma movimentação, você tem pesquisas, quanto mais a gente fala, né, acho que mais movimenta a área, inclusive, mais fomento, né, a gente precisa de fomento para isso também, né, a gente precisa entender que existe tempo para isso, a gente precisa disso. Bom, mas como a gente não consegue aprofundar em tudo que a gente quer, a gente vai para o nosso Fale-me Mais sobre isso, né, aquela frase que a gente aprende na faculdade, né, justamente para quem quiser aprofundar, ver alguma coisa, assistir alguma coisa, ler alguma coisa, enfim, que possa ir buscar. Então, fale-me mais sobre isso, Fabi. Fale-me mais sobre isso. E você sabe que o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio, né? Nós iniciamos e mantemos essa super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o nosso projeto aqui, o Cognamentos, né? A Leplus é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como ali na loja física. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com ele, você vai falar ali pelo @LeplusStudio ali no Instagram, você vai poder falar com o meu amigo, com o Abdu, ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar uma melhor solução para vocês. E de repente você é psicólogo e fala, não, mas ele tem que ter estratégia, é importante se posicionar digitalmente, tá? A gente sabe muito bem disso. Olha, ele vai fazer um plano específico para você, mas sou só eu não tenho uma empresa, sou só eu sozinho aqui, eu sou autônomo. Sim, ele vai poder te ajudar a chegar a mais pessoas e você poder levar, né? Pô, olha que bacana você querendo levar saúde mental, você querendo levar qualidade de vida para as pessoas e uma pessoa te ajudar a chegar até mais gente de maneira mais assertiva, de maneira mais específica, tá? Então, não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studios. Fala. Esse artigo eu vou compartilhar contigo. Eu acho que é um artigo em inglês, evidentemente, mas, né? Sim, legal. Tem aí um advento tecnológico para nos apoiar. Eu posso compartilhar contigo um outro artigo do Marcos Dias Videla, que é um psicólogo argentino que, assim, referência, uma das grandes referências mundiais, né? Que é meu professor também. Maravilha. Aí a gente tem um livro, o próprio livro do Davi Ordonez, que é meu mentor, que é o livro que é Vivir Feliz com Mi Perro. Ele tem em português ou não? Não. Não tem. Tá. Não tem ainda. Tenho um sonho, inclusive, de traduzir, mas não dá ainda. E a gente tem um outro livro que ele é fundamental, que se chama Animales de Companhia e Salud, del vínculo humano-animal ao diseño de intervenções assistidas por animais, do Dr. Javier Lopes Cepero Borrego, que é um psicólogo também espanhol, que tem inclusive um grupo de pesquisa na Universidade de Sevilha, que também é uma referência mundial. E aí tem outros artigos científicos que posso pensar aí, se for o caso, compartilhar contigo. Mas maravilha. Acho que já é claro, né? Como é uma área assim mais nova no Brasil, essa é a ideia, inclusive, né? A gente poder fomentar, a gente poder, né, fazer algo nesse sentido, né? De divulgar e de crescer. Mas muito obrigado. Os artigos, com certeza, ó, para quem tá ouvindo aí, os artigos vão ficar lá no nosso grupo exclusivo no Telegram. Quem quiser, a gente vai jogar tudo legal. lá. E aí o pessoal já pode acessar, já pode ler. E é isso aí que você falou, né? Hoje se tá com dificuldade ali porque é inglês, enfim,
Tem apoio Manda aí traduzir. Né? tecnológico. Eu vou falar que nessa área, eu sempre dou uma dica junto, assim, né? Eu não tenho conhecimento mesmo, mas no nosso papo aqui eu lembrei de uma coisa que quem já segue o Cognamente sabe, eu me impactei bem positivamente com o filme do Super-Homem, e ele traz um pouco, né? Eu não sei, inclusive, se você viu, né? Enquanto a gente tá gravando aqui, ainda funciona, não sei se, obviamente, depois de um tempo você vai parar. Se você buscar no Google Superman, ele vai abrir lá algumas coisas e vai ficar uma patinha de cachorro no meio da tela embaixo, que se você clicar, o Krypto dá uma patada na tela, né? Eu vi. Mas assim, embora a gente tá falando de uma outra questão aqui, não, o que chamou atenção por causa disso? A gente sabe que aumentou em não sei quantos % né, as adoções no mundo. O James Gunn teve um processo pensado para isso, porque ele adotou um cachorrinho, né, um estopinha lá, foi baseado no cachorro dele. Isso que é legal, que eu acho legal pra caramba, né, a gente ter esse cuidado, mas eu acho que a gente falou de um cuidado aqui, né, que infelizmente eu não quero que daqui um tempo, né, se daqui 1 ano, 2 anos, né, aumente o nível de abandono de animais, Exato. né, porque Boa, passou esse, Muito bem. né, passou esse furor e tal, né, então que haja uma adoção consciente, como você falou, se for uma questão de uma companhia, como você falou, uma companhia, né, mas que se faça de forma consciente, não na onda, a gente sabe que tem muita onda, né? Então, assim, já que vai adotar, e legal, fica com o cachorro ali, né? É importante, pra ele é importante pros cachorros, né? Ou que seja gato, né? Mas que, obviamente, que seja consciente, né? Assim, daqui 1 ano, 2 anos, o nível de abandono aumentou 200%, também não adianta, né? Não nos ajuda em nada. Eu costumo dizer, só para finalizar, o seguinte, quando a gente decide, né? Quando eu digo que a tomada de decisão precisa ser racional, ter, né, uma parcela de racionalidade nisso, é porque por esses motivos, e porque quando a gente decide trazer um cão, né, um gato, enfim, um animal para junto de nós, na nossa família, na nossa casa, a gente tem um kit completo dessa história. Perfeito. Que não são só os benefícios. Por isso que eu falei que, né, que existe um custo-benefício em relação a isso. Porque tem o animal, ele vai envelhecer. Perfeito. Uhum. Junto com a gente. Ele corre o risco de adoecer, né? Então, assim, existe um custo envolvido nisso. E um custo financeiro, porque, né, a gente vai pensar numa alimentação adequada, né? A gente vai precisar organizar a nossa agenda na nossa vida também em prol desse animal. Sim, né? A gente pensa nisso, agora eu vou viajar. Peraí, eu tenho um cachorro aqui, como é que eu faço para viajar, né? Assim, exatamente. Né? Então, até o momento da perda, do falecimento do animal. E que esse é um outro ponto, inclusive, que pode ser um ponto de outra conversa, né? Que as pessoas vinculadas aos seus animais, elas vão passar pelo processo do luto. Isso, sim. Né? E que, infelizmente, hoje é um luto não reconhecido ainda, né? Infelizmente então, assim, mesmo, porque é um luto considerável, né? Mas socialmente não reconhecido ainda, muitas vezes, em larga escala, né? Já estamos evoluindo também em relação a isso, mas em larga escala, as pessoas não escutam coisa, mas era só um cachorro, era só um gato, né? Não é o parceiro da vida daquela pessoa, né? É o vínculo seguro da vida daquela pessoa. Esse é um outro ponto. Mas quando a gente decide tanto por, né, incorporar um animal na nossa família, quanto no nosso trabalho, aliás, eu vi assim que a gente já tá no final aqui, mas é que você falou isso, eu lembrei. Você assistiu o Super-Homem? Você assistiu o filme? Ainda não, tô louco pra assistir. Já está no stream, desculpa, eu vou dar um pequeno spoiler, não vou aguentar, vou ter que falar. Não tem problema. Então, gente, se você tá ouvindo e não assistiu ainda, não é bem um spoiler do filme, mas porque assim, né, o Super-Homem, ele tá derrotando um monstro gigante, ele para salvar um esquilo, né? Ele sopra um cachorrinho assim que ele vai cair. O monstro vai cair em cima do cachorrinho, ele sopra pra salvar o cachorrinho, né? Então, assim, que voltou à essência do Super-Homem de verdade, né? Aquele Super-Homem que pra salvar uma pessoa destrói e mata milhões, né? Então, voltou um pouco à essência. A gente até vai fazer um episódio sobre isso, mas só pra dizer que, assim, existe esse cuidado, né? E tem algo muito sensível, quer dizer, eu até vou dar um spoiler, tá, gente? Desculpa. Então, de novo, zona de spoiler. Se você não viu, não quer tomar um spoiler aqui, pode direto pro final, vai lá pro final, que agora aqui a gente tá finalizando, mas assim, o cachorro não é dele, né? O Krypto não é dele, é da prima dele, que é a Supergirl. E ele tá cuidando do cachorro por causa dela. Ela saiu, tal, que vai ter o filme dela. Mas a Lois Lane tem uma hora que no filme que eu falei que a Lois Lane me perdeu um pontinho por causa disso. Eu falo assim, mas é só um cachorro, caramba, né? Ele fala assim, porque o Lex Luthor rapta, isso já tem no trailer, tá? Então não é tão spoiler. Ele vai raptar o Krypto pra fazer os experimentos dele, pra derrotar o Super-Homem. Ele fala, ele pode estar com medo. Ele tá querendo ir atrás do cachorro, porque assim, ele tá com medo, ele tá sozinho, ele tá com medo, né? Então assim,
acho que mostra um pouco desse cuidado que você tá falando, né? Isso fica bem, bem nítido, assim, no filme, né? Assim, claro, não é só o cachorro, tá? Mas, assim, eu digo só o cachorro, ele tem isso com todo mundo. Ele é o cara que se preocupa, né? A essência super-homem. Mas achei legal que você trouxe isso porque, assim, é um cuidado responsável. Eu tô cuidando do cachorro, aconteceu alguma coisa com ele, pô, ele tá sozinho, ele tá com medo, né? Então, assim, eu acho que o lance da companhia e da responsabilidade que você falou, né? Já que eles ajudam tanto, né? Então acho que eles é como um companheiro de trabalho, né? Você não trata mal, não deveria. É que tem gente que trata, né? Mas assim, a gente não trata mal o companheiro de trabalho, a gente busca olhar para essa pessoa, né? Com os sentimentos dela e o cachorro também, né? O que seja o cachorro, o gato, mas enfim, o animal também, né? Então, enfim. Gente, assistam Super-Homem, que a gente inclusive vai fazer um episódio. Uma lista de filme que a gente tem que assistir, né? Pois é. Fabi, muitíssimo obrigado. Que tu tá falando, só para finalizar, assim, a gente escuta tanto, né? Os animais fazem tanto pelos humanos, os cães nos ajudam tanto. Então, e a pergunta é, o que é que a gente faz? Perfeito. O que a gente faz, né? Né? É porque então, dentro desse rolo todo é do custo. Que seja harmônico e bidirecional, tem né? que ser bidirecional. Para ambos, tanto humanos quanto caninos. Perfeito, Você tá falando de custo que você falou, tem que limpar cocô, tem que limpar xixi, né? Tem tudo isso, né? Não pode esquecer que tem isso. Tudo isso, O meu, inclusive, Fabi, quando eu chego em casa, eu não posso olhar pra ele. Porque senão ele vai fazer xixi. Então eu chego, dou um migué, vou pra cima, aí eu tenho que pegar no colo, porque no meu colo ele não faz xixi. Então assim, até isso, sabe? Mas legal você ter falado isso. Pô, a gente tá finalizando, eu já vou finalizar. Mas assim, porque quando ele chega eu quero brincar com ele. Porque eu fazia isso com todos os meus cachorros. Chegava e pulava em cima. E eu não posso, mas não vai ser legal, sabe? Então assim, eu espero um pouquinho, deixa ele no tempo dele, depois eu vou lá. Quando ele tá mais calminho, eu vou lá e pego ele, né? Porque senão, assim, aí vai me estressar também, porque vai fazer xixi, eu vou querer limpar o xixi, enfim, né? Mas acho legal essa questão da troca. Tem que ser funcionar dos dois lados. Fabi, muitíssimo obrigado pela troca, assim, pô, foi legal demais. Tá? Inclusive a gente tá combinando, vocês não estão vendo, mas a gente tá combinando, vocês perceberam? Laranja e azul aqui, ó, os dois estão combinando, nem foi combinado, eu tô de Goku hoje, né? Então você fica com o uniforme do Goku também. Fabi, até a próxima, muitíssimo obrigado e valeu demais. Eu que agradeço. Um super abraço para todo mundo que tá nos escutando também. Valeu.